Gênesis capítulo 21, versos 15 e 16 está escrito: Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E o verso 19 diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Às vezes, diante das circunstâncias, há um instante em que nós queremos desistir. Agar foi uma mulher que viveu esse momento. Ela gerou um filho bastardo de seu senhor, Abraão, e por causa da esposa de Abraão, Sara, foi abandonada no deserto junto com seu filho. Quando ela não tinha mais recursos, quando acabou a água que ela tinha, a palavra diz que ela deixou Ismael, seu filho, debaixo de um arbusto, se afastou dele, se assentou e começou a chorar. Era um sofrimento muito grande, tanto o de ter sido abandonada, como o de ver seu filho morrer. A reação de Agar revela o desespero que às vezes nos domina. É o oposto da esperança, quando deixamos de acreditar que haverá solução para os nossos problemas. É quando não temos mais nenhum recurso e estamos prestes a perder o que mais amamos. Diante da iminente morte do seu filho e sem nenhuma perspectiva de ser salva daquele deserto, ela simplesmente perdeu as forças, se assentou e começou a chorar. Talvez você já tenha se sentido assim. Ou quem sabe você está se sentindo assim nesse momento. Durante a sua trajetória, você levou tantas pancadas, você viu tantas portas se fecharem, tantos sonhos que tiveram que ser abandonados, promessas que não se cumpriram, que as suas forças se acabaram. E você se encontra agora prostrado, se sentindo incapaz de prosseguir com a sua vida. Foi no momento em que Agar tinha perdido toda a esperança que o Senhor abriu os seus olhos. Essa é a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida: te devolver a visão correta, restaurar a sua fé, para que você enxergue com olhos espirituais. Somente depois que os olhos de Agar foram abertos é que ela pôde ver uma fonte que estava próxima dela. Às vezes, a solução está ao nosso lado, nas coisas simples e óbvias, mas que por causa da dor e do sofrimento não conseguimos enxergar. Essa fonte representa Cristo. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Agar foi saciada e pôde dar de beber ao seu filho. Quando a sua visão for restaurada, você verá o milagre e a provisão de Deus. E todos ao seu redor serão contagiados com a sua fé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que tem pensado em desistir. Eu te peço que a sua visão seja restaurada e que ela possa enxergar a solução desse problema que tem tirado a sua esperança e cegado a sua visão. Cremos que o Senhor irá nos proporcionar dias melhores e que vamos conseguir vencer esse deserto, mesmo que estejamos sem recursos nesse momento. Não nos deixe desistir dos nossos sonhos, do nosso casamento, da nossa família e nem do nosso ministério. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e torne-se membro para apoiar esse ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 51, versos 16 e 17, está escrito assim: Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando iniciamos ou recomeçamos a nossa caminhada com Deus, muitas vezes queremos parecer espirituais demais
e assumimos uma postura de super-homem ou super-mulher, na qual aparentamos sermos inabaláveis e totalmente seguros de nós mesmos. Porém, é muito difícil sustentar essa fachada de pessoa perfeita, pois nós não somos nem de longe perfeitos. Deus não exige que sejamos perfeitos, e muito menos que passemos essa impressão para as pessoas. Deus está mais preocupado com o nosso coração do que com a nossa aparência. Por isso, a única coisa que Ele nos pede é para que sejamos pessoas quebrantadas, pessoas que assumam suas próprias falhas e defeitos diante dEle e que se coloquem na posição de dependência, para que o Senhor possa agir em nosso coração. Mais do que sermos frequentes em todas as reuniões da igreja, mais do que participarmos de todos os cultos, Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. E nós só vamos conseguir isso por meio de um coração quebrantado e humilde. Reconheça suas fraquezas e as apresente para Deus, pois Ele quer te restaurar e te ajudar a superá-las. Deus prefere um coração em pedaços, que está disposto a ser consertado, do que um coração que aparenta ser perfeito, mas que não se permite receber a cura. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Senhor, nos perdoe, pois vivemos em uma fachada, vivemos uma vida de mentiras e fazemos de tudo para preservar a nossa imagem, por medo do que irão pensar de nós. Colocamos a nossa vida diante de Ti nesse momento e pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração e que por meio do Teu Espírito Santo restaure ele novamente, pois sabemos que para o Senhor vale mais um coração quebrantado do que um coração fingido. Que o nosso louvor não seja só de palavras, mas que o Senhor esteja dentro de nós, operando uma mudança diária em nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Existem princípios que governam o mundo espiritual que se parecem muito com o que vemos no mundo físico. Assim como acontece na natureza, na vida também você colhe aquilo que planta. Se você não teve a colheita esperada até hoje, é tempo de começar a plantar baseado naquilo que você deseja colher. A sua colheita vai refletir o tipo de semente que você tem usado. Quem planta amor vai colher amor. Quem planta fidelidade vai colher fidelidade. O mesmo acontece com as más sementes que plantamos. Quando alguém planta intolerância, incompreensão, amargura e ódio, o que será que ele vai colher? A mesma coisa. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Muitas pessoas querem experimentar milagres, mas não fortalecem a sua fé. Têm um coração incrédulo, cheio de dúvidas. Se você não tem recebido a colheita que você espera, avalie o tipo de semeadura que tem feito. Nós nunca colhemos na hora em que plantamos. Esse princípio tem levado muitas pessoas a se frustrarem. Às vezes vai levar anos para que a colheita aconteça. Pode ser que você esteja colhendo hoje algo que você semeou há muito tempo atrás. E pode ser que o que você está plantando hoje, você só terá a colheita daqui a alguns anos. Pode levar mais ou menos tempo, mas ela nunca será imediata. Por exemplo, se você se casou há pouco tempo, não perca a paciência com seu cônjuge. Pode demorar um tempo até que seu relacionamento dê bons frutos. Comece a plantar para o futuro. Mesmo que você não esteja vendo os frutos, não pare de plantar. Outra coisa que você deve saber é que a colheita é sempre maior do que a semeadura. Quando você planta um grão de milho, você vai colher muitas espigas cheias de grãos. É assim que funciona em todas as coisas, tanto as positivas como as negativas. Quem planta chuva, colhe tempestade. Se você tem plantado um tempo de qualidade com seu filho, amanhã você vai colher respeito, consideração
e o amor dele pelo resto da vida. Se você investe hoje do seu tempo fazendo a obra e se dispondo para Deus a serviço do seu reino, você receberá uma grande recompensa na eternidade. A multiplicação de uma semente acontece de maneira sobrenatural. Quando plantamos uma semente, nosso trabalho é somente deixá-la na terra. O que devemos fazer é simplesmente regar e adubar. Quem dá o crescimento é Deus. Eu quero orar por você. Senhor, hoje eu entendi que muitas coisas que têm acontecido na minha vida são fruto de sementes que eu plantei. Que eu tenha sabedoria a partir de hoje para semear somente coisas boas. Que eu seja mais gentil e amável com as pessoas para que me tratem da mesma forma. Que eu possa me dedicar mais à minha família e dar mais valor às pessoas do que às coisas. Que eu fortaleça a minha fé, alimentando a minha mente com a Tua palavra, para que colha os milagres que tenho esperado na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Provérbios capítulo 25, verso 18, está escrito assim: Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A expressão domínio próprio significa autocontrole sobre os próprios desejos e paixões. Quem tem domínio próprio consegue controlar suas emoções, suas atitudes e suas palavras. Podemos dizer também que quando a pessoa recebe essa qualidade que é dada pelo Espírito Santo, nenhuma vontade ou vício consegue dominá-la. Salomão diz que aquele que não sabe se controlar se torna indefeso. Tem coisas na nossa vida que são fáceis de dominar, mas tem algumas que, se permitirmos, elas é que nos dominam. Muitos erros que cometemos ao longo da nossa vida foram consequência de não termos domínio próprio. Às vezes, uma palavra pode destruir um relacionamento. Magoamos as pessoas que amamos, fazemos escolhas erradas, agimos e falamos por impulso e tomamos decisões baseadas na emoção. Tudo isso porque nos falta domínio próprio. Por exemplo, quando o fruto proibido foi oferecido a Eva, faltou domínio próprio a ela. E o mesmo aconteceu com Adão. Eles agiram baseados na sua própria vontade, deram lugar à concupiscência da carne e desobedeceram a Deus, pagando um preço alto por causa dessa escolha mal feita. Se tivermos domínio próprio, seremos protegidos de muitas ciladas e vamos evitar problemas. Teremos capacidade de dizer não ao pecado e dessa maneira eliminar brechas que são abertas quando pecamos. Enquanto formos dominados pela carne, não teremos controle das nossas ações. Mas a partir do momento em que permitirmos que o Espírito Santo tenha um espaço maior na nossa vida, teremos um muro de proteção ao nosso redor. Eu quero orar por você. Senhor, te pedimos perdão pela nossa falta de bom senso e por sermos tão irracionais nas nossas escolhas e decisões. E reconhecemos que nos falta domínio próprio nas nossas ações. Oramos para que o Senhor nos dê controle emocional e equilíbrio e que, junto com o domínio próprio, tenhamos sabedoria e discernimento em todo o tempo e que a presença do Senhor em nossa vida se torne um muro de proteção ao nosso redor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Já estão à venda os novos livros do Ministério Minuto com Deus, Casamento Firmado na Rocha e Lições Bíblicas para Células. Acesse upbooks.com.br. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira,
E esse foi mais um Minuto com Deus.